projeto ele nasceu em 2020. O Thiago entrou em contato comigo falando, mano, eu quero fazer uma parada diferente agora, eu quero fazer uma animação autoral. E eu queria falar sobre folclore. Você consegue escrever o roteiro disso? E aí surgiu já a primeira questão do projeto, que era como a gente ia falar de folclore. Na época, a gente estava discutindo como tratar esse tema. Eu e o Thiago, a gente montou uma lista enorme com várias lendas, todas as lendas possíveis, até que a gente acabou chegando na caipora. Mas mais do que isso, mais do que pesquisar o que era caipora, antes disso, eu tive que dar um passo para trás e entender o que era nosso folclore, o que significa folclore. O folclore é uma área de estudo que observa certos comportamentos de uma sociedade que caracterizam um senso de pertencimento e identidade de um povo para aquela comunidade. Então tem algumas coisas aí que a gente observa dentro do folclore, que é um grande termo, guarda-chuva, né, que vai caracterizar aí gírias, cantigas, festas populares, mitos e lendas, mas também a literatura oral, né, que vem aí as parlendas e a própria contação de histórias também. Então tem um monte de coisas aí que vão estar dentro desse termo que chama de folclore. Folclore é um termo que vem do inglês, que mistura folk, que é o povo, e o lore, que é o saber, sabedoria, conhecimento. Esse conhecimento do povo, a sabedoria popular que a gente chama, é o que significa o folclore. Foi a partir disso que surgiu toda a história do filme, todas as personagens do filme, todo o ambiente do filme. Entendendo o que era folclore, entendendo o significado do que é o saber popular, que eu entendi que eu precisava contar uma história em que a presença de caipora tivesse muito menos numa criatura, num personagem físico e materializado ali na tela, e muito mais nas vivências e nas relações de personagens que eram como eu, que representavam minha infância, minha família, minha própria cultura. Foi nesse processo que surgiu a história da Luana, dessa criança que usa as histórias da avó dela para conseguir, né, lutar pelo meio ambiente, conseguir lutar pelos animais e defender a terra dela, né? Ele não quer ir pra outra casa. A casa dele é aqui. Caipora é como uma guardiã. Caipora é um mito de origem indígena e em Tupi-Guarani significa habitante do mato. Com o passar do tempo, né, no nosso tempo histórico, ela vai passando de geração em geração pela oralidade e vai se entrecruzando em outras histórias também. A gente costuma dizer que existem caiporas dentro desse sagrado indígena e caiporas dentro da oralidade do folclore. São coisas que, narrativas diferentes, mas que geram muitas possibilidades. Elas não são iguais em nenhum desses povos e não são iguais também em nenhum canto do Brasil, né? A pergunta que vem é, qual que é a caipora certa, né? Mas a resposta eu acho que é que não existe caipora certa. A real é que existe muitas caiporas certas. E tem gente que vai jurar que a caipora é uma coisa, e tem gente que vai achar totalmente errada aquela caipora e vai jurar que a caipora é outra coisa. E eu não posso dizer que essas pessoas estão erradas. Todas essas pessoas estão certas de alguma forma. Essas pessoas acreditam realmente nisso. Tem gente que vai achar que a caipora é um gigante vermelho, tem gente que vai achar que a caipora é uma menina indígena pequenininha montada no queixada. E isso que é muito legal da caipora, né? Ela conseguir ter várias características. Isso varia para cada região do país, mas não só cada região. Se você pegar as pessoas do meu bairro, cada casa vai achar que a caipora é de um jeito. Às vezes dentro de uma casa vão ter pessoas que acham que a caipora é de um jeito diferente. No Eu Sou Caipora, a gente partiu do conceito que era impossível agradar todo mundo. Não tinha como fazer uma caipora que todas as pessoas do Brasil olhassem e falassem: nossa, a caipora é exatamente assim. Então a gente foi tentar entender como que a gente ia conseguir fazer isso no curta. O ponto principal para tentar entender o que é visualmente, conceitualmente a caipora do Eu Sou Caipora é a gente pegar e entender o que é a caipora pra Luana. No filme, a caipora aparece pela primeira vez como uma história, como uma sabedoria passada de vó para neta. Isso é muito relevante para como a caipora vai ser vista na visão da Luana, né? O filme chama Eu Sou Caipora porque ele justamente encontra um lugar de mostrar a caipora, na verdade, como uma representação de luta, como uma representação de resistência e como uma representação de memória do povo, de memória dos nossos ancestrais, que é passada de geração em geração e é preservada por nós e usada por nós como arma para continuar lutando e para continuar se erguendo e transformando o mundo que a gente vive, tá ligado? Aí a partir disso a gente começou a rascunhar vários conceitos visuais. Então o Léo, que é o designer de personagem, fez os conceitos de todos os personagens do filme, começou a rascunhar várias versões, indo para caminhos bem diferentes. E aí depois todo mundo foi juntando para tentar fazer testes. Então esses conceitos passaram pela minha mão, passaram pela mão do Zé, que é o diretor de arte, passaram pela mão do Anderson, que é o produtor do filme. E a gente foi testando várias coisas, vendo para que caminho podia ir a caipora. Um ponto muito legal também
é que a gente começou a entender que a nossa caipora precisava ter um queixada. A gente começou a entender que o queixada, ele não é só um bicho que anda ali junto com a caipora. O queixada é realmente um parceiro ali da caipora, ainda mais da caipora da Luana. A Luana gosta muito de bichos também. Então, pra caipora da Luana, a gente precisaria trabalhar em cima de um queixada também. Então foi um processo não só de entender como que a caipora seria, mas também de entender como esse queixada seria. E já que a gente estava falando de um universo mágico e estava falando de uma animação que é mais lúdica, a gente queria fazer um queixada que fosse muito legal, que fosse muito bonito de se ver também. Então a gente teve uma pesquisa e um trabalho muito legal para fazer a caipora e o queixada se encaixarem, entender por que a caipora aparece, como ela aparece, entender tudo isso. Foi um processo muito legal para a gente dar vida a essa personagem que dá título ao projeto, né? Com esse projeto, assim como a Luana, eu também aprendi ou lembrei muito de quem eu era com a caipora, sabe? Eu lembrei muito da minha avó, tá ligado? Eu lembrei muito da minha família, da minha infância, e tudo isso me ajudou a me reconectar com o meu passado e representou um processo de amadurecimento muito importante para mim enquanto autor, mas enquanto pessoa também, de lutar para continuar trazendo isso nas histórias, assim. Um dia eu vou ser a Dona Marinette contando uma história dessa pros meus netos, assim, sabe? Eu acho que essa é a beleza da coisa, essa é a beleza de contar histórias. E essa é a beleza do Eu Sou Caipora. Ele é um filme sobre a preservação da nossa identidade através das nossas histórias, sobre a preservação da nossa cultura através da contação de histórias. Então, para mim, a caipora é um sinônimo de existir, assim, de ser um sujeito, sabe? Hoje, eu não faço um filme, eu não crio outra história e por toda a minha vida eu vou sempre criar histórias com folclore em mim, sabe? Também quando eu estou representando a mim mesmo, representando meu povo, representando quem eu sou. Tá ligado? Então a caipora foi um processo de descoberta e eu espero que cada espectador desse filme encontre nessa história um processo de descoberta de quem é e do mundo que o rodeia, assim, pra conseguir ter nisso formas pra lutar pelo que acredita.